Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TurboCast. Hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo, Gabriel Hackbar Dias, que é o primeiro engenheiro não praticante, se eu não me engano é advogado de formação, foi sócio do G4, passou pela Apex, passou pela Unity e hoje é fundador e CEO da Sales Rocket. E pra gente começar esse papo, Gabriel, quem é o Gabriel do mercado em 30 segundos? Seja muito bem-vindo ao nosso TurboCast. Pô, 30 segundos é difícil, mas é um prazer inenarrável estar com você aqui hoje. Mas em 30 segundos, cara, tenho mais de 15 anos aí à frente de times de alta performance em cargos executivos de gestão. Sou capixaba, mas estou morando em São Paulo nos últimos 3 anos, desde que eu fui para o G4. Nosso escritório da Sales Rocket fica em São Paulo. Sou ex-atleta de judô, sou um apaixonado aí por esportes e trago um pouco da disciplina dos esportes aí para a minha vida cotidiana profissional. Incrível. E, cara, pelo que você já entendeu, hoje a gente vai falar bastante sobre vendas, alta performance, gestão de equipe. Então é uma coisa e um assunto que nitidamente qualquer empreendedor do outro lado deveria ter interesse em saber. E, cara, você que está assistindo o podcast, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente aqui nesse conteúdo. Peço, por favor, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários, por favor, a próxima pessoa que você gostaria de ver nessa mesa conversando comigo no TurboCast. Agora chega de enrolação, bora pro papo para conseguir extrair de fato o máximo que a gente conseguir desse cara para vender mais ainda esse ano. Então, vamos começar aqui, obviamente, você deu uma pincelada sobre quem é o Gabriel. E para começar, a gente não poderia fazer de diferente. Me vende essa caneta aí. Rapaz, você me pegou difícil agora, hein? Mas, cara, eu acho que você precisa anotar aqui, né? Sei. Você tem outra caneta? Então, cara, essa caneta aqui, eu acho que é a única caneta que você vai precisar nesse momento. Não é nenhuma caneta de marca, igual eu sei que você gosta de relógio, mas eu acho que você vai precisar dela. E aí, vamos fazer negócio? A venda por necessidade acaba ficando mais fácil. Não podia perder essa piada. E vamos lá. Cara, como é que a venda entrou na sua vida? Foi algo melancólico? Foi uma construção? Como é que isso tocou você de alguma maneira e entrou na sua vida? Boa. Acho que a palavra tocar talvez seja a mais interessante de se dizer aqui nesse momento, porque a venda entrou na minha vida através do meu avô, meu saudoso avô. Meu avô era diretor da Excelsior, da EDP, se aposentou, mas nunca conseguiu parar de trabalhar. Acho que ele era um pouquinho da gente aqui, ligada a 30, 40 por hora, todos os dias. Então, era um cara que apaixonado por vendas. E logo que ele saiu da EDP como diretor, ele abriu uma empresa de representação comercial. E nessa empresa de representação comercial, eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de tecnologia com ele. Ele era um cara que simplesmente enviava os pedidos para as empresas no Rio e São Paulo via fax ou via correio. Isso em que ano? Cara, isso foi 2015, mais ou menos. 2014. Mas já era uma época que a gente já tinha a possibilidade de tanto mandar um e-mail ou utilizar um sistema. E, inclusive, as empresas tinham um sistema para poder subir o pedido. E aí eu acabei descobrindo isso, né, ao longo ali das conversas. E ele me pediu ajuda, fazia faculdade, fazia direito, FDV, e estagiava, mas só que chegava à noite em casa, queria tirar um dinheiro a mais também, e ficava com meu avô ajudando a subir os pedidos no sistema dele. E aí, nesse meio tempo, eu fui, cara, aprendendo muito com ele. Então, era um cara que seguia todos os métodos e práticas possíveis que você imagina em ler livro, sem nunca ter lido um livro de vendas. Então, era o cara que tinha uma agendinha, que sabia quem tinha que fazer follow-up, quem tinha que ligar naquele dia, quem era o cara que gostava de ser atendido de tal forma, quem era o cara que gostava de ligação, quem era o cara que gostava de uma mensagem, quem era o cara que gostava de receber um e-mail. E nesse meio tempo, cara, fui aprendendo com ele, fui gostando. Comecei a fazer visitas, inclusive, presenciais com ele. Então, a gente rodava o Espírito Santo aí no final de semana, quando eu podia, para poder vender para alguns clientes. Então, ele sabia também os clientes que ele tinha que visitar presencialmente. E foi ali que eu comecei a me apaixonar por vendas. E eu sabia que em algum momento eu cairia nessa armadilha de novo. E tô aí. Cara, incrível, e tem várias coisas que a gente pode tirar. Eu acho que o mais legal de um podcast é realmente essa troca, e tudo que você fala, o convidado do outro lado fala, brilha um monte de coisa aqui na cabeça. E, assim, o primeiro que já vem de cara é essa questão de street intelligence, né? E quando a gente olha para vendas, eu também caí de quebra-cabeça aqui, vamos dizer assim, de paraquedas, e acabei desenrolando e resolvendo o que eu tinha que resolver. E é óbvio que o processo, o spin selling, o playbook, a gestão são importantíssimos, eu não tô falando isso. Mas existem coisas que são intangíveis, que a gente vai discorrer ao longo do podcast, que só a vida, só a rua ensina. Então, sem ler nenhum livro, sem fazer nenhum curso, talvez seja melhor vendedor que muitos que a gente vê por aí. E o segundo ponto é a questão da influência, né? Então, como a gente é privilegiado de ter nascido na família onde nasceu e ter acesso a esse tipo de coisa que
talvez se a gente não tivesse nascido nessa realidade de contato com as pessoas, a gente estaria em outro output hoje. Então é uma coisa muito bacana nesse sentido. E aí, falando de vendas, cara, você tem alguma venda que você lembra que foi muito satisfatória? A mesma palavra que eu usei com o Vitor, né? Qual foi a venda mais gostosa que você já fez na sua vida, cara? Pô, cara, vou falar que a venda mais gostosa que eu fiz da minha vida foi da minha empresa. Então, logo que eu saí da faculdade, fiz direito, mas não fiz muito direito, vamos dizer assim. E não quis sequer fazer a OAB. Então, saí da faculdade já empreendendo. Então, ali foi em 2016, abri minha primeira empresa, mais leve. Inclusive, ela continuou no mercado. Quem é capixaba foi no aeroporto, rodoviária, enfim, algumas universidades. Fiquei 2 anos à frente dessa empresa. Então, em 2018, vendi a empresa. Então, foi a minha primeira grande venda, vamos dizer assim, né? Óbvio, eu era o diretor comercial de marketing da empresa, fazia pequenas e grandes vendas ali, inclusive para o aeroporto de Vitória. Até hoje temos um contrato com o aeroporto de Vitória. Temos não, né? A empresa tem um contrato com o aeroporto de Vitória. Foi uma venda super importante na época, mas vender a minha empresa foi muito importante. Então, foi algo que eu achei muito gostoso, porque foi o primeiro dinheiro que entrou no meu bolso, primeiros perrengues também, porque vender uma empresa não é fácil. Você acha que no momento que você assinou o contrato e recebeu o dinheiro, acabou, mas não acabou ali. Tem algumas coisinhas ainda que vão acontecendo ao longo do tempo. Mas foi a venda mais gostosa que eu fiz, certamente, foi vender uma empresa. Caramba, muito legal. E, sim, beleza, que é um assunto mais complexo, a gente não vai entrar a fundo em M&A, etc. Mas o que você teria de dizer de similar do processo da venda de um serviço, de um produto, para essa relação de vender uma empresa? O que você tem a dizer de paralelo nesse sentido? Olha, ótima pergunta. Hoje, na SalesOct, a gente trabalha com muitas empresas B2B Enterprise. E a gente é uma empresa B2B Enterprise, né? Temos um ticket médio mais alto. Então, assim, principalmente quando a gente está vendendo para empresas maiores, com um fluxo e um ciclo burocrático um pouco maior, recentemente a gente vendeu para Deloitte. Então, Deloitte é nosso cliente. Então, cara, simplesmente a gente teve que passar por um processo de NDA, enfim, e diversos contratos para até conseguir, de fato, assinar o último contrato, aquela última assinatura para poder receber o dinheiro. Então, assim, vender uma empresa não é muito diferente, né? É uma decisão que, às vezes, foge do nosso controle. No meu caso, foi justamente nesse caso. O meu sócio, meu ex-sócio, quis sair com 50% dele. O empresário que quis comprar só queria comprar se fosse 100%. Mas eu acho que se assemelha muito os processos, o fluxo, a necessidade de você ter um fluxo de contrato e ser bem incisivo nessas questões. Porque, infelizmente, às vezes a gente passa por momentos em que a gente faz uma venda por fazer e acaba deixando algumas coisas no caminho, e isso acaba ter resultado negativo no médio e longo prazo. Então, assim, qualquer venda, serviço, produto, se você não fizer ela bem feita desde o início, que você está lidando com o seu lead, até o momento final, que é a assinatura do contrato, recebendo o dinheiro, em algum momento vai dar alguma coisa errada. Isso não é bom nem para a sua empresa, nem para o seu negócio. Perfeito. Cara, você pincelou um pouco, né? Mas o que faz a SalesRocket e como é que você chegou nessa tese, nesse modelo de negócio? Boa. Cara, a SalesRocket é uma consultoria boutique, um ecossistema de alta performance em vendas. Basicamente, a nossa história começa no G4 Educação. Eu e o meu sócio que fundamos a SalesRocket. Basicamente, eu fiquei quase 2 anos no G4 como gestor comercial, 2021, 2022, até o início de 2023. E eu tive a oportunidade, né, de conviver com muitos alunos, grandes empresários dos mais diversos segmentos, que tinham dificuldade de implementar no dia a dia aquilo que eles aprendiam, seja no MBA, seja, né, numa pós-graduação, ou mesmo numa imersão pocket igual o G4 e algumas outras, né, empresas fazem. Eles aprendem, tem o que a gente chama do despertar da consciência, mas chega na segunda-feira e entra no redemoinho, né? Então, aquele redemoinho que é, cara, as obrigações e tarefas do dia a dia. E não consegue sair desse operacional para o estratégico. Então, o que a gente fez? A gente percebeu que esses alunos tinham essa dificuldade, muitos empresários, então pediam para a gente ajuda. Cara, me ajuda a contratar alguém, igual o time comercial do G4? Me ajuda a montar um processo de vendas igual vocês fazem? Como vocês conseguem ter uma cultura de alta performance para ficar até meia-noite vendendo? Qual é o playbook que vocês utilizam? Qual é o CRM que vocês têm? Como que é a implementação disso? Qual é o pipeline que você tem? Então, isso acabava que nem o próprio G4 ensinava de fato como que era o dia a dia. Então, a gente viu essa lacuna no mercado, né, de não só ex-alunos do G4, mas ex-alunos de qualquer instituição,
que aprendiam, mas tinham dificuldade de implementar. Daí veio a Sales Octave. Basicamente, a gente começou com uma consultoria simples, né, no qual a gente sempre teve uma pegada hands-on e tailor-made, totalmente mãos na massa e com produtos personalizados, por isso um ticket um pouquinho mais alto, para que a gente pudesse implementar de fato dentro das empresas essa alta performance que a gente acredita que existe no mercado e que o G4 é uma referência para o mercado, para o time de vendas. Então, além de você, obviamente, entregar o conhecimento, você ajuda o cara a operacionalizar aquilo. E talvez isso seja o grande diferencial de vocês. Certamente. Não só ajuda para operacionalizar, como operacionaliza para o cliente. Então, hoje a gente entrega um produto com pelo menos um squad, com pelo menos 4 a 5 pessoas. Então, um gestor estratégico, um gestor tático, um gestor de processo, um gestor de RH, para que, junto com esse time, a gente possa implementar junto para você. Então, você precisa implementar um CRM? Eu implemento para você. Você precisa contratar alguém do seu time de venda? Eu contrato para você. Você precisa entender qual é o fluxograma melhor do seu pipeline, do seu processo? Eu desenho para você. Então, a gente fala que é um projeto feito a 4, 8, 12, 16 mãos. Então, esse é um grande diferencial nosso, principalmente para algumas consultorias do mercado que, na verdade, dão o peixe, mas não ensinam a pescar. Né? Aquela velha... Você dá o peixe, ensina a pescar, e se o cara não conseguir, você pesca para ele. Eu pesco junto com ele. Incrível. E, cara, assim, obviamente não tem certo e errado, né? Mas é interessante esse tipo de pergunta que bota a gente para pensar. Se tivesse que escolher um só, o que é melhor? Inbound ou outbound? Assim, eu sou óbvio do cara do funil Y, né? Que eu gosto dos dois. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria o inbound. Eu acho que você consegue, através de uma forma... Foi mal, pode... Pau? Você consegue, através do inbound, gerar leads teoricamente mais qualificados. Ou seja, o inbound marketing te faz ter a possibilidade de trazer leads mais quentes e, ao mesmo tempo, uma forma de você fazer brand com a sua própria empresa. Então, mesmo que alguém seja impactado via inbound e ela não esteja no momento certo de compra, pelo menos ela está vendo a sua marca sendo vista em algum lugar. Seja nas mídias sociais, na mídia out of tradicional, home, out of home, é isso. Então, eu acho que o inbound, certamente eu escolheria o inbound com um processo bem feito. Né? O outbound, às vezes, é mais fácil porque depende, às vezes, da pessoa, né? Para poder fazer uma prospecção bem feita. O inbound depende de um processo um pouquinho mais de dados, de construção de ICP, de persona, mas eu preferia, se eu tivesse minha empresa, quase que 100% inbound. Não, incrível, e eu acho que assim, a principal coisa aqui é o seguinte: se você está vendendo 10 mil inbound, outbound, para você ir para 100, o inbound eu tenho muito mais confiança de que eu vou virar chavinhas, eu vou investir mais em anúncio, o processo está ajeitado, eu já tenho a cadência e teoricamente vai funcionar. Sim. O outbound, é o que você falou, ele é muito mais dependente de qual é a pessoa do outro lado. Sim. Então acho que não existe certo e errado, existe melhor ou pior. Aqui na Turbo, por exemplo, a gente tem ticket médio e taxa de conversão maior no outbound, mas o meu canal que mais traz clientes é o inbound. Claro. Então, se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu iria de inbound aqui. E aí, falando mais de princípios, cara, quais são os 3 principais pilares que você enxerga em vendas? E pode ser holístico, filosófico, o que você quiser mesmo nesse sentido. Pô, cara, eu gosto do básico bem feito. Então, eu gosto da metodologia PPT, que não é PowerPoint, mas é pessoas, processos e tecnologia. Eu acho que é o tripé perfeito que deixa qualquer time de pé fazendo o básico bem feito. Então, se você tem boas pessoas, bem treinadas, com bom processo de recrutamento e seleção, você tem bom processo com dados, né? E você tem uma tecnologia que te ajuda a ter o seu processo e as pessoas utilizando isso no dia a dia, é o que eu acho que faz mais sentido para qualquer operação comercial de alta performance. Então, assim, pessoas, processo e tecnologia. Se você tivesse básico bem feito na sua empresa, você vai ter um diferencial que pode ter certeza que o mercado não tem. Porque eu atendo clientes de 100, 200, 300 milhões que sequer têm um CRM. Então, eu tenho que implementar o primeiro CRM em clientes que faturam 100, 200, 300 milhões. Então, se a sua empresa está começando agora, seja uma startup, o que for, se você tem isso bem feito, você está saindo à frente de muitos grandes players do mercado. Cara, mas pessoa, processo e tecnologia, você poderia me responder para qualquer área. Claro. Indo mais dentro em vendas, existe alguma característica, algum pilar, alguma coisa que é mais importante? Não que isso não tenha sido uma ótima resposta, claro que foi, mas tentando estressar na ótica da venda. Claro. O que é muito importante na sua opinião? Boa. Então vou falar mais 3 ou 4 pilares aqui. Primeiro,
fórmula da contratação. Vou trazer aqui o livro, para mim é o melhor de todos, The Sales Acceleration Formula, do Mark Robert, o ex-VP de vendas da HubSpot. Ele fala primeiro a fórmula da contratação. Então, para vendas, alta performance, tem que ter um processo de contratação muito bem feito. Então, se você tem um processo de contratação que vai desde o início, você está prospectando de fato aquele candidato, do momento que você faz a triagem, do momento que ele entra na sua empresa, do momento que você faz o onboard, a rampagem, você tem um grande diferencial. Então, você tem uma fórmula de contratação, isso é um grande diferencial. Segundo, fórmula de treinamento. Então, cara, princípio básico, treine bem o seu time. Então, você ter treinamentos semanais com o seu time comercial, baseado em métricas, baseado naquilo que traz de fato valor para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu produto. É um segundo diferencial gigantesco. O segundo e o terceiro princípio, eu diria que é a gestão de vendas baseada em dados. Então, se você tem uma boa fórmula de contratação, uma boa fórmula de treinamento e uma gestão baseada em dados, você tem um diferencial muito grande dentro do seu time comercial. Porrada. E aí, seguindo exatamente nessa linha, e não foi combinado, qual que é o exato passo a passo para eu contratar um vendedor sem me frustrar? Cara, primeiro você, assim, é igual tem aquela frase, né, que diz assim, se eu tivesse 7 horas para cortar uma árvore, eu passaria 5 horas afiando o meu machado e 2 horas para cortar a árvore. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Então, cara, primeira coisa, escreva muito bem quais são as características, né, o famoso job description, quais são as características que eu preciso ter desse meu vendedor, meu SDR, enfim, alguém do meu time comercial. Entenda quais características você precisa para a sua empresa, que a sua empresa precisa. Qual cultura você quer para a sua empresa, qual o fit cultural que você quer ter com esse colaborador. Então, você elencando essas características, e pode ser qualquer característica, pode ser uma característica de inteligência, de bom rapport, comunicação. Eu gosto muito de 2 características que eu posso deixar aqui para vocês, que é coachability, já vou falar em coachability? Coachability é a treinabilidade. Capacidade de aprender. Capacidade de aprender e executar. Ou seja, eu estou te ensinando agora o que é coachability. Se você é um cara que tem coachability, você vai sair daqui depois e vai falar, cara, coachability é a oportunidade de aprender e conseguir executar. Então, um bom vendedor, por exemplo, é aquele cara que não tem problema se eu tiver uma entrevista com você e você errar alguma resposta que eu estou te dando, alguma pergunta que eu fiz para você. O problema não é você errar a pergunta que eu te fiz. É não querer aprender. É você não querer aprender, não saber aprender e não conseguir aplicar aquilo que eu te ensinei. Então, coachability para mim é sensacional. Mas o primeiro de todos, curiosidade. Então, se você estiver fazendo um processo de contratação comercial, veja se o seu vendedor é curioso, se aquele seu candidato é curioso. O candidato curioso é aquele que vai fazer as perguntas. E quem faz as perguntas certas, certamente encontra as respostas certas. E aí vai quase no spin selling, né? O cara tá te fazendo spin selling antes de entrar na sua empresa para descobrir se é realmente um bom lugar para ele ou não, e você tá dando as respostas que ele quer ouvir. Justamente. Então, incrível, eu acho que curiosidade vai muito na ótica do conhecimento, e apesar de eu não ser gestor de área de vendas, muito pelo contrário, eu sempre vejo que se o cara tem muito know-how, ele sabe muito sobre diferentes modelos de negócio, fica muito mais fácil ele fazer um eventual rapport, conseguir se conectar com o cara e fazer a venda do outro lado. Então, para mim, quando a gente fala de curiosidade, vai muito da ótica do cara ser um obeso de conteúdo e saber muita coisa de diversos assuntos, porque aqui na Turbo acontece isso. O cara tá em reunião com um cara que é um restaurante, depois ele tá falando com um cara que mexe com M&A, depois ele tá atendendo uma loja de roupa, depois ele tá atendendo um distribuidor de pet shop. Ele precisa ter muita bagagem para conseguir conversar com essas pessoas. Justamente, assim, só para... Claro. Se você é curioso numa entrevista, você é curioso na sua vida. Então, você vai fazer perguntas. Então, em todos os locais. Então, seja no seu relacionamento, com seus amigos, enfim. Se você está no restaurante, você vai fazer perguntas para as pessoas certas. Então, fazendo as perguntas certas para as pessoas certas, você é um cara que vai ter muita bagagem intelectual e, com certeza, isso é um grande diferencial para um vendedor. Porrada. Qual é o melhor modelo para um time de vendas? E aí, obviamente, cada empresa vai ter uma estrutura, mas se eu tivesse um pocket, um 80-20, estou montando meu time de vendas agora, o que você enxerga como estrutura básica e inicial que todo mundo deveria ter? Eu acho que não existe um time comercial que não seja constituído de um líder comercial, de um time de pré-vendas e de um time de vendas. Então, a gente teve a oportunidade, né, de nos últimos anos, ter entrada no mercado de vendas de times comerciais.
de SDRs, LDRs, BDRs e tal. Cada um chama de um jeito e para um tipo de função diferente. Mas se eu tivesse montar um time comercial, como eu monto nas empresas que eu tenho a possibilidade, eu não deixaria de nunca ter um time de pré-vendas, que é aquele que vai fazer a qualificação do seu lead. Tem um time de vendas que vai fazer o fechamento do negócio e tem um líder comercial sênior para que possa gerenciar esse time. É óbvio, a gente vai poder falar agora de pós-vendas, CS, CX, mas essa modelagem básica de estrutura de um time de pré-vendas, vendas e um líder comercial é imprescindível para qualquer time comercial. E aí uma pergunta provocativa, que nem eu tenho a resposta. Quando que faz sentido eu deixar de olhar para pré-vendas e vendas e ter um cara como inside sales que faz o processo todo? Ou isso é roubado em qualquer cenário? Não diria que é uma roubada em qualquer cenário. Se você tem uma marca muito forte, um brand muito forte, com uma pré-qualificação via marketing muito forte, no qual você consegue de fato extrair dados daquele cliente via um formulário ou via a forma que for, e esse lead chega para o seu comercial de uma forma muito redonda, fervendo, cara, não faz sentido. De fato, você tem um time de pré-vendas. Mas acontece que a gente sabe que é muito difícil, ou quase impossível, a gente ter uma pré-qualificação via marketing que vai trazer 100% de leads qualificados para você. Então, se você quer ter uma operação que o seu vendedor não fique tendo que requalificar aquele lead que chega para ele, tenha alguém antes dele para poder fazer essa pré-qualificação. E aí, falando de vendedor, cara, como é que eu remunero o meu vendedor da maneira correta? Boa. Eu gosto muito de um modelo chamado OTE, On Target Earnings. É um modelo que ele é um misto de fixo com variável. Aí você vai falar, pô, mas quase toda remuneração é um fixo variável. A diferença do OTE é que ele consegue alinhar as expectativas do vendedor, do seu time e da empresa. Como é que funciona basicamente? Imagina que você tem um OTE de 10 mil, sendo que 50% é fixo e 50% é variável. Esse primeiro 50%, ou seja, 5 mil reais, você tem garantido todo final do mês. Os outros 5 mil depende da sua meta. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de 1 milhão e tenho 10 vendedores na minha empresa, eu tenho que fazer 100 pau cada um. 100 pau cada um, eu preciso que cada um deles fazendo esses 100 mil, eles vão ganhar esses 5 mil reais que eles têm de OTE. Mas isso não é teto, né? Então, a gente consegue fazer aceleradores. Bateu 120% da meta, multiplica por 1,2. Bateu 150% da meta, multiplica por 1,5. Não bateu menos de 50% da meta? Zerou. Zerou. Você não pega esses 5 mil reais. Então, é um modelo de remuneração muito, vamos dizer, simples e alinhado com o interesse da empresa. Alinhado com o interesse, porque eu estou alinhando o que a empresa precisa, que é a meta do mês, eu estou alinhando o que o time precisa e que cada um precisa. E eu até permite também que a gente tenha níveis. Então, assim, estou batendo todo mês 100 mil, mas agora estou batendo 150. O que eu faço? Aumenta o nível. Aumenta de 10 mil o seu OTE para 12. Então, que seja 6 e 6. Então, eu garanto um fixo maior para um cara mais sênior, mas que a meta dele também seja maior. Então, você alinha ali a expectativa do vendedor com a sua empresa. E quando você fala do vendedor, obviamente é venda. Para vendedor é o quê? Número de qualificações, reuniões marcadas? O que você gosta de olhar? 100% oportunidades geradas. O que é oportunidade gerada? É o número de reuniões realizadas dentro do seu ICP. Muitas empresas acabam colocando para o SDR, para o time de pré-vendas, um variável atrelado a vendas. Eu não gosto de fazer. Por que eu não gosto de fazer? É Fordismo, né? Cada um tem a sua função. Se eu sou um pré-vendedor e conseguir fazer a minha função, que é gerar 50 reuniões qualificadas. Certeza paribus, o cara tem que vender. Ok, ponto. Agora, se eu depender do que o outro venda, eu vou ficar dependendo de uma pessoa que eu não tenho como gerenciar, né? Eu como pré-vendedor. Então, para mim, o pré-vendedor ele tem que receber por aquilo que ele foi contratado para fazer, que é gerar reunião qualificada e fazer com que ela aconteça, que é a oportunidade de vendas. Maneiro. Como é que vocês têm usado IA no dia a dia, seja para vocês, seja para os clientes? Ótima pergunta. Cara, IA a gente utiliza basicamente para gerar o lead via social selling, que a gente usa muito o LinkedIn, inclusive implementa isso nos clientes, então a gente utiliza a inteligência artificial ali para poder fazer um bom social selling, para gerar proposta para o cliente, para gerar insights para a reunião que eu estou fazendo. Então, eu jogo o perfil do cara no chat GPT, eu tenho prompts prontos
Então, assim, basicamente em todas as jornadas de uma venda, hoje a gente utiliza IA. Todo momento que eu estou gerando lead, no momento que eu estou falando com o cliente, eu gero insights a partir dos perfis ou do que ele respondeu no formulário meu, até o momento que eu estou gerando uma proposta para ele, eu estou usando IA. E mais, meu contrato hoje é 100% IA. Então, basicamente, eu jogo o cartão CNPJ do cliente, jogo na IA, ela preenche para mim o contrato. Então, assim, IA é imprescindível hoje para qualquer time de vendas, inclusive para você ganhar, obviamente, tempo e agilidade para você vender mais. E aí uma pergunta de curiosidade mesmo. Quem que tá levantando essas bandeiras dentro da Sales Rocket fazendo isso? É você e o Henrico? Ou o cara que tá ali no chão de fábrica já tá usando isso, criando processo, substituindo, fazendo o que tem que ser feito? Ótima pergunta. Cara, um pouco de cada. Na verdade, eu sou um entusiasta de tecnologia, eu tenho outro sócio que entrou recentemente, o Thiago, que é ainda mais que eu, e ele gosta demais de inteligência artificial e tem trazido pra gente sempre insights muito valiosos para isso. Mas basicamente, todo o nosso time, a gente deixa uma liberdade muito grande para que utilize IA. Então, a gente não tem medo que utilize IA, mas utilize da forma correta. Então, por exemplo, a gente tem um blog da Sales Rocket. Cara, a gente sabe que na hora de terminar um texto, utilize IA. Então, a gente faz com que o nosso time, de uma maneira geral, seja os consultores, os vendedores, o time administrativo, utilize IA. Utilize da melhor maneira, peça ajuda se precisar, e a gente, obviamente, dá oportunidades para pagar um chat GPT, pagar um curso, se for necessário, sobre inteligência artificial. Então, é imprescindível. Maneiro. Olhando agora para a tecnologia, que você pincelou um pouco, comentou, queria entender, cara, eu sou um empreendedor, sou um vendedor, quero contratar um CRM para minha empresa. O que eu preciso analisar? É preço, é funcionalidade? Tem algumas recomendações de prateleira para a galera, Claro. mas o que eu preciso olhar antes de contratar um CRM? Cara, CRM, hoje a gente tem uma gama de CRMs, inclusive brasileiros e de fora do Brasil. Nós temos 3 grandes aí CRMs, né? O Salesforce, HubSpot, Pipedrive, talvez sejam os mais conhecidos. Mas nós temos aqui no Brasil alguns CRMs como Plumes, enfim, RD Station, que também atendem muito bem. Eu acho que você tem que entender a maturidade da sua operação comercial. Porque, assim, eu não uso, por exemplo, um Salesforce, porque é muito complexo e são para operações um pouco mais robustas. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender de fato qual é o seu nicho, o seu segmento, o preço que você pode pagar e a forma com que você quer lidar com o seu CRM. Então, por exemplo, tem CRMs que tem a parte de marketing muito robusta. Tem CRM que tem a parte mais de vendas. Tem CRM que une os dois. Tem CRM que tem a parte até de pós-vendas. Então, assim, se eu sou, por exemplo, uma empresa que faz outbound, talvez não faz sentido um HubSpot, que tem um marketing que veio do inbound marketing, né? O HubSpot foi criado a partir do inbound marketing. Então, talvez não faça sentido o HubSpot. Mas se eu sou uma empresa que precisa, enfim, apenas a parte de vendas, um Pipedrive faz sentido. Enfim, dependendo da robustez e a maturidade do seu time comercial, um CRM vai se encaixar melhor ou não na sua operação. Eu diria que hoje em dia o que a gente mais vê, né? O cara mais enterprise, ou ele tá no HubSpot, ou ele tá no Salesforce, se não for alguma patologia, tipo SAP, TOTOS, esse tipo de coisa. E o cara menorzinho, ele pode estar no Como, ele pode estar no RD, ele pode estar no Pipefy. É muito mais sobre o uso que você faz da ferramenta do que ela em si. Elas são muito parecidas no limite, Sim. né? A estrutura básica de um CRM é igual para todo mundo. O que muda são algumas funcionalidades e facilidades de se utilizar, como o marketing, por exemplo. Então, de fato, é entender sua operação, entender a maturidade do seu time comercial, por exemplo. Então, não adianta você botar um HubSpot para um time comercial júnior, que ele não vai conseguir utilizar da melhor maneira possível. Então, o HubSpot, por exemplo, eu uso o HubSpot dentro da Sales Rocket. Então, eu faço LP lá dentro, eu faço e-mail marketing, eu faço, enfim, newsletter. Então, utilizo ele da melhor maneira possível. Ligação de dentro do CRM. Então, basicamente, tudo que tem de vendas está dentro do CRM. Cara, precisa disso para todo mundo? Não. Depende da sua operação. Mas qual que é o pior comportamento de um vendedor? Cara, eu acho que é a falta de humildade. Eu acho que o vendedor ele precisa entender que ele não sabe tudo. E eu falo sempre isso muito com os times de vendas que eu tive a oportunidade de estar à frente, que muitas vezes o vendedor quer responder alguma coisa, às vezes até sobre o seu próprio produto, sobre o seu próprio serviço, que ele não tem a certeza sobre aquilo e ele acaba se enrolando. Cara, simples. Você está conversando com o lead, ele te fez uma pergunta que você não sabe, tem a parte técnica.
amigo, cara, tem uma parte técnica aqui, tem especialistas que sabem te responder melhor do que eu, e eu vou conectar com esse especialista, vou chamar, e aí eu vou te trazer essa resposta com mais robustez. Então, acho que a falta de humildade, de querer saber, achar que sabe tudo sobre o seu serviço, sobre o mercado, sobre inteligência artificial, sobre, enfim, sobre as novidades de uma maneira geral, acho que a falta de humildade, para mim, é uma das piores características de um vendedor. Isso vai até no sentido de, às vezes, o cara não ter nem paciência para escutar o cliente do outro lado, por ele achar que sabe tudo, que é o espertão e etc. E tudo bem, ele pode ser o espertão, mas se ele não tiver paciência para escutar o cara, entender a dor dele e levar para uma condição de que ele entende que a dor dele vai ser solucionado pelo produto que você está vendendo, não importa o conhecimento que você tem do produto, né? E é o momento, e é aquilo, né? Quando a gente faz perguntas, a gente tem respostas. Se eu não faço as boas perguntas, quem vai fazer a pergunta é o cliente e eu vou estar num campo minado. Então, ou seja, faça muitas perguntas. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Quem tem que falar 80% do tempo é o seu cliente, não você. No máximo, obviamente, para apresentar alguma coisa específica do seu produto ou serviço. Mas deixe o seu cliente falar fazendo as perguntas certas. Mas o que a Sales Rocket faz melhor que o G4? Presta serviço. Dito isso, agora, eu não sei quando vai sair esse podcast, mas a gente está fechando, inclusive, uma parceria com o G4. O G4 nos chamou para poder prestar serviço para os alunos do G4. Então, o G4 entendeu que ele não sabe, ou não quer prestar serviço para os seus clientes e alunos, e nos chamou para poder fazer uma parceria para que a gente terceirizasse a consultoria comercial para os alunos e ex-alunos G4. Então, eu acho que isso a gente faz melhor. Não sei se eles quisessem, eles fariam melhor. Talvez sim, talvez não. Mas eles têm o core deles, que são as imersões, são os produtos online, é o clube, o scale, enfim. Então, eles sabem fazer isso melhor do que qualquer um. Então, eles estão focando naquilo que eles são bons. Perfeito. Como é que você organiza a sua rotina? Cara, boa, ótima pergunta. Eu sou um cara chato com rotina, sou um cara chato com organização, sou um cara noturno, então isso às vezes acaba atrapalhando um pouco a minha rotina, porque a gente tem que pegar os momentos ali diários normais, de manhã e de tarde, junto com o time. Mas minha rotina basicamente é acordar, tomar um bom café. Eu não quero mudar isso um pouco, quero fazer exercício físico de manhã, estou tentando faço à noite. Vou sair, inclusive, dessa gravação aqui agora, eu vou malhar junto com um amigo meu, mas gosto de dar uma corridinha, gosto de lutar, né? Fui ex-atleta da Seleção Brasileira de Judô, então, nesse tempo, hoje não mais, mas gosto de fazer brincando isso. Mas eu organizo minha rotina, cara, com acordando no horário que eu consiga ter tempo para conseguir começar minha daily no dia. E durante a semana eu organizo para poder ter one-on-one com o meu time, ter gerenciamento de projetos, gerenciamento estratégico junto com meus sócios. Então, uma vez por semana, pelo menos, eu tenho que ter uma reunião de gerenciamento estratégico. É importante para qualquer sócio e diretor de empresa. Tem um momento que eu tenho que ter com o meu time. É obrigatório todo dia ter uma daily. É obrigatório toda semana ter uma all-hands, que é o momento que todas as pessoas estão juntos. E tem o fechamento da semana, que é o weekly. Então, cara, minha rotina basicamente é a empresa, né? Como CEO e sócio fundador, hoje basicamente são 15, 16 horas por dia pensando na empresa e tiro aí um pouquinho, às vezes, do final de semana para poder fazer um pouco do lazer aí que a gente precisa, né? Não, beleza, rotina batido, e queria entender um pouco mais sobre onde você angaria conhecimento. O que você assiste, por onde você estuda, é livro, é podcast? Obviamente o TurboCast aqui é uma ótima fonte de conhecimento. Com certeza. Mas por onde você nutre seu cérebro, cara? Cara, eu sou um cara, por exemplo, televisão zero, praticamente. Não tenho TV a cabo nem nada, então eu sou um cara bem não TV, bem low profile nesse sentido. Eu sou um cara... Twitter é um lugar sensacional, então quem não usa o Twitter tinha que estar usando, porque as grandes mentes dos negócios, enfim, da política, das vendas estão no Twitter falando, conversando, te respondendo. Então o Twitter é um local que eu certamente estou todos os dias. Eu adoro podcast, então alguns podcasts... cara, eu sou um cara bem generalista, então desde ver um ciência todo dia, vendo sobre negócios
extraterrestres até negócios business mesmo de fato. Então, eu adoro podcast e, claro, um livro pelo menos por mês eu tô lendo para angariar um pouquinho aí de conhecimento. Então, livro, podcast, Twitter e alguns blogs aí que eu gosto de ler todos os dias. E não pode faltar a mesa de bar e contato com bons amigos, que nitidamente ensina muita coisa. Network. 5 podcasts pra galera assistir aí. Qualquer assunto, Cara, Ciência Todo Dia é um podcast muito bom. 5 podcasts você me pegou agora, hein? Acho melhor fazer outra pergunta nesse negócio. Dá pra fazer fácil aqui, ó. Ciência Todo Dia é bom. Extremos do G4 é bom. Extremos é bom. Papo de Gestão do G4 é bom. Papo de Gestão Market Maker, Salomão, bom pra caramba. Bom. Cash for Closers é bom. Esse eu não conheço. Pode ver aí. Mid-Time. Cash for Closers é um muito bom. Tem também o do Ferri lá, Café com Ferri Podcast. Café com Ferri é maneiro. Bom. Muito bom. Algum gringo que você assiste, tem? Cara, não sou... Apesar de assim, estudar bastante inglês, eu não tenho nenhum gringo. Pior que eu também não tenho, assim, eu assisto muito conteúdo gringo, mas podcast, realmente, o nosso costume é estar mais aqui no Brasil, porque a gente gosta não só do entrevistador, mas do entrevistado, né? Sim, porque a gente gosta um pouquinho mais de entretenimento ali, entende um pouco mais de entretenimento do podcast brasileiro do que o do lá de fora. Trimestre fechando, iniciando, ano novo, vida nova, como é que eu estruturo a meta de vendas de forma correta? Boa. Cara, uma meta de vendas tem que estar alinhada com o seu planejamento de negócio, seu plano de negócio, seu planejamento estratégico. Se você não fez ainda, chama Sales Rocket, que a gente faz planejamento estratégico, plano de negócio, mas deveria ter feito em dezembro. Basicamente é você fazer um plano orçamentário, você precisa entender o quanto você vai gastar esse ano, quanto você precisa ter de receita e destrinchar isso a partir de metas mensais e trimestrais para o seu time comercial. Então, basicamente, entender qual vai ser o seu fluxo de receita e fluxo de despesas ao longo do ano, entender o que eu preciso vender para poder suprir essas demandas. E claro, a gente sabe que se eu preciso receitar mais no mês de julho, talvez eu precise ter mais vendedores, preciso ter mais CRM, vou ter mais gasto com ferramentas. Então, assim, destrinche basicamente com aquilo que você precisa fazer de receita anual, destrinchando depois por mês, trimestre, semestre e entendendo isso junto com a capacidade que você tem de time para poder fazer isso. Tão simples quanto isso, é olhar para o macro, pensar no big number e depois ir devorando ele step por step. Se eu quero vender 100 mil, eu tenho ticket médio de tanto, X contratos, para fechar X contratos eu preciso de Y reunião, para Y reunião eu preciso de Z lead, para Z lead eu tenho... É uma conta reversa, não esquece o churn, obviamente, que é um ponto para quem presta serviço aí acaba esquecendo muitas vezes na hora de fazer suas metas. Sua meta tem que estar acima daquilo que você precisa receitar de fato, porque você precisa de uma margem se você tiver churn ou qualquer problema, seja um produto físico também, pode ter algum defeito, alguma coisa, mas de fato é isso. Big number, destrincha por mês e destrincha para o seu time pela capacidade que você tem. O que diferencia um bom vendedor de um ótimo vendedor? Venda. Básico, vender. O que diferencia... Cara, você pode ter o conhecimento que for, pode ter o processo de vendas que for, se você não vender, você é basicamente um cara com grande conhecimento. Você vai ser um consultor, talvez, comercial. Mas a diferença é vender. Quem vende mais é um ótimo vendedor. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Vamos lá. E pra gente já quase fechar, essa aqui é bacana, que até tem uma analogia aqui com a Turbo, né? Tem uma brincadeira muito grande aqui, que é quando o lead tá demorando muito para responder a gente, já fez 8 follow-ups, o cara não te responde, a gente montou uma mensagem assim que é tão simples quanto isso. Boa tarde, fulano, tudo bem? Por algum acaso eu falei algo que desagradou? Se sim, não foi meu interesse. 100% de taxa de resposta. O cara não tá te respondendo há 6 meses. Você toca no ego, tipo assim, cara, foi mal se eu te deixei mal, não era essa ideia, não sei o quê. O cara já manda, não, André, foi mal, não sei o quê, eu tô na correria aqui. O que você tem de hack secreto da Sales Rocket, seja para follow-up, para fechamento, para passar pra galera aí? Cara, tem uma que eu aprendi e a gente usa, que é muito legal. Manda 3 mensagens pro seu lead e apaga as 3 mensagens. Já viu isso? Apaga as 3 mensagens. Ele vai ficar curioso. O que esse cara tá me mandando? Ele vai mandar um oi, vai mandar alguma coisa. Então, cara, esse hack é sensacional. Aprendi, acho que foi com o Bruno Nardon, lá do G4. Manda 3 mensagens, some. Apaga as 3 mensagens, some e espera o cara vai mandar alguma mensagem para você. Oi, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? O que é? Tem alguma coisa? Cara, ele pode pensar o que for. Tem uma promoção, não, mandei alguma coisa errado, não sei. Mas ele vai te mandar alguma mensagem perguntando o que era.
Muito massa. Agora chegando no bate-bola final, hoje aqui foi em modo turbo mesmo, nem sei quanto tempo passou, mas acho que foi bem rápido, falando na velocidade um pouco acima da média, e graças a Deus ele consegue me acompanhar. Gabriel, quando eu falo sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Elon Musk. Eu sou um fã, grande fã. Cara, o Musk é uma coisa bizarra. E quando você falou do vendedor, qual que é o resultado do bom e do ótimo? Você falou vende, eu lembro do Omar. E eu tento não falar que eu lembro do Omar, porque senão todo podcast eu só falo isso. Mas o Elon Musk é também uma coisa que a gente conversa muito. Você entra no Twitter do Elon Musk agora, faz esse teste. Você não consegue ler todos os tweets que ele fez hoje. E ele fez os tweets. E ele toca. Ele não é outra E pessoa, ele toca 6 empresinhas, né? Sim. E além disso, é o cara com o maior ranking no Diabo 4 do mundo hoje. E é ministro do governo. Como? Não tem tempo pra isso. Dizem que ele é um alien, né? Porque só pode, pra ele conseguir ficar em todos os lugares e conseguir ter sucesso, mas é assim, não é brincadeiras à parte, de fato, o que ele tem feito pela SpaceX, pela Tesla, ele pegou o que era um básico e fez bem feito, que é a Tesla. Ele fez o que a NASA não conseguiu fazer, o que a Boeing não conseguiu fazer. O maior número de satélites no mundo hoje que existe aí rodando é do Elon Musk. Então, assim, é um cara realmente bem diferente. Comprou o Twitter, tá no governo americano, enfim, tem 15 filhos. Enfim, é um cara diferente. O ponto é, Elon Musk seria um robô ou ele só tem muitos agentes GPT bem treinados para todas as atividades que ele faz no dia a dia? Eu acho que ele tem muitos agentes bem treinados ali, com certeza. Muita coisa que ele faz é bem automatizada. Ele consegue fazer ali. Óbvio, tem uma equipe por trás para ajudá-lo, mas de fato ele consegue usar muito bem a inteligência artificial. E tá treinando, né, a própria inteligência artificial. O Grok até lançou hoje, por sinal. Acho que era hoje que ele falou que ia lançar. Qual que é o livro que você mais leu, mais deu de presente? Não vale o The Sales Acceleration Formula. A Venda Desafiadora. O segundo livro que eu mais gosto, leiam A Venda Desafiadora. Eu gostava muito, assim, gosto ainda do Spin Selling, talvez seja o livro que eu mais li, mais falei, já até palestrei sobre, mas hoje em dia a Venda Desafiadora, para mim, é o livro diferencial para qualquer vendedor ou qualquer, enfim, membro de equipe comercial. E o Receita Previsível? Sensacional também. Eu acho que ele precisa se atualizar em algumas coisas, tá? Inclusive, eu acho que tem o Receita Previsível 2.0, se eu não me engano. Saiu alguma coisa nesse sentido, eu li um blog ou escrever um artigo 2.0. Mas é um livro sensacional, que ensina, né, basicamente, quando você falou de outbound, como você ter previsibilidade através do outbound. Justamente quando a gente fala de inbound, por isso que eu falei do funil Y, né? Você não pode depender apenas de um canal de aquisição, então ele traz ali como você fazer o outbound bem feito. Ele traz a questão de pré-vendas, né? O Receita Previsível. Então, a necessidade de ter um pré-vendas, você ter uma curva ABC de clientes. Então, é um livro também sensacional. E legal que você comentando, eu não sabia que o Sales Acceleration Formula era do cara do HubSpot e o Receita Previsível é do cara do Salesforce. Né? É Salesforce, justamente. Qual que é o lugar que você não foi ainda e quer muito visitar? Qualquer lugar do mundo? Sim. Cara, Itália. Meu sonho. Eu sou, assim... Tô indo agora no meio do ano, graças a Deus. Tá indo? Pô, então... Cara, eu gosto muito de história e se eu for para Roma, Vaticano, eu acho que eu choro no primeiro passo que eu dei lá, porque só de eu ver... É o berço da civilização ocidental, praticamente. Exatamente. Então, o Império Romano, então, é sensacional. Inclusive, se a gente falou de podcast, tem um podcast com o Guilherme Freire e o Bruno Perini falando sobre... Esquecemos dos sócios, né? Os sócios, muito bom esse podcast. Eu estava assistindo a Ascensão e a Queda do Império Romano. São 3h30 de podcast. Sensacional. Então, quando eu fico lá, eu fico arrepiado, querendo ver e falar, cara, não, preciso sentir isso com a minha mão. Daqui a pouco você tá cheio de moeda de ouro em casa, tá? Já comentando, certeza. Vai acontecer isso. Pega todo mundo. Tenho certeza. 3 conselhos pro Gabriel de 15 anos de idade. Cara, Gabriel de 15 anos de idade. Pô, ótima pergunta. Primeiro conselho, presta atenção nas aulas. Não sente na última cadeira, porque o conhecimento às vezes é tardio, então a gente tem que correr atrás do que a gente perdeu. Então eu teria ficado um pouquinho prestando atenção mais nas aulas, seja na faculdade, seja ali... 15 anos não estava na faculdade ainda, mas estava pelo menos no ensino médio, indo para a faculdade. Segundo conselho, cara, começa a investir. Então eu não investi a partir dos 15 anos.
Meu pai era um cara que falava, compra dólar, compra dólar. E eu falava, não, pai, dólar, não tem nada a ver. Se eu for investir, eu vou investir alguma coisa aqui no Brasil e tal. Só que se eu tivesse comprado dólar naquela época, eu lembro que era 1 e pouco. Minha primeira viagem para fora, o dólar estava 1,80. Hoje está batendo 6, então investi. E, cara, estudar gestão. Então, empreendedorismo, de uma maneira geral. Então, é o que a escola nunca nos ensina, nenhuma faculdade nos ensina, é estudar gestão. Então, gerir o seu próprio negócio e mesmo que a gente chama até às vezes de intraempreendedorismo, né, que é você empreender dentro da sua própria empresa. Então, se eu tivesse a oportunidade de aprender gestão, mesmo que eu não fosse empreender, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um engenheiro, você vai ter seu escritório, você vai ter seu consultório, você precisa aprender a gerir o seu próprio negócio, sua própria vida. Então, investimento, gestão e prestar atenção nas aulas de uma maneira geral, porque conhecimento nunca é demais. Eu acho que essa foi a melhor resposta para os 3 conselhos, a mais bem construída. E aí você falando de investir, eu só lembro da fórmula do juro composto, né? O que a gente está olhando aqui? Pô, capital, taxa e tempo. Qual que é o único fator que você controla 100%? O tempo. Então, assim, quanto antes melhor, obviamente é exponencial. Então, pô, certíssimo aqui a questão. E pra gente fechar, frase da semana. Frase da semana? Cara, vendas resolvem todos os problemas da sua empresa. Todos os dias. Todos os dias. Cara, vendas resolvem todos os problemas da sua empresa. Eu já bati até boca com pessoas que discordam dessa frase, mas vendas resolvem todos os problemas. Se você está com problema no seu marketing, com dinheiro para poder fazer o tráfego pago, você está vendendo, você tem receita. Se você não tem um bom time jurídico, se você vende, você tem como contratar alguém. Se você não tem um local, um escritório físico, está vendendo bem, você consegue ter um escritório melhor. Então, vendas resolve os problemas de todos os problemas da sua empresa. Então é isso, pô, prazerzão, muito obrigado pela participação. Eu acho que, pô, se você tem uma empresa, tá com dificuldade no time de venda, já ficou claro que esse aqui é o rapaz que você deve chamar. Eu acho que, pô, vendas tá acima de tudo, eu também gosto bastante disso. Bora vender, vamos com tudo e Tamo junto. até o próximo episódio. Valeu, galera, um abraço, tchau, Valeu. tchau.